Capítulo 8 da obra Deus e o Universo. É um dos capítulos mais difíceis do livro, acredito eu. Porque sempre que o Baldi ou outros autores se predispõem a apresentar-nos fórmulas, o nosso psiquismo, de modo geral, rejeita, não é? Por mais simples que as fórmulas sejam, a não ser aqueles que têm habilidade com a engenharia, com a matemática, com as ciências exatas, né? Mas acredito que a maior parte de nós que tem uma formação mais humanista, né? De outras áreas, nós temos um pouco de dificuldade, não é verdade? E as fórmulas nos assustam, né? As fórmulas expressam conceitos. Então vamos tentar, na nossa exiguidade também, tornar esse capítulo mais palatável, mais compreensível para nós, né? Oitavo capítulo, então, solução última do problema do ser. E o Baldi traz alguns conceitos, ele repassa alguns conceitos que ele já nos apresentou, mas ele reforça alguns conceitos neste capítulo. Então vamos também, né, repassar esses conceitos para que a gente vá alimentando o nosso conhecimento e assim dilatando a nossa compreensão. No começo desse capítulo, o Baldi então fala-nos novamente de Deus. Eu achei por bem extrair as palavras do livro, né, para que a gente possa acompanhar a ideia de Deus que o Baldi intenta nos trazer. Porque a ideia de Deus é algo que há de mais difícil para nós, né? A ideia de Deus está evoluindo à medida que a gente evolui também, né? Mas não alcançamos ainda a compreender o que seja o nosso Pai, apesar de sermos da mesma natureza que Ele. É curioso isso, né? Somos da mesma natureza de nosso Pai e nós não conseguimos abranger a ideia de Deus, o que é Deus. Antes que qualquer coisa tivesse princípio, fora do tempo, nascido depois, existia Deus, que foi, é e será sempre o todo, ao qual nada se pode tirar, nem acrescentar, nem mesmo a sua criação, que não pode estar acima ou além, mas sempre como sua emanação. Então Deus é uma potência fora do tempo, que existe na eternidade, mas não é a eternidade do tempo, não é um tempo que jamais deixa de pulsar, é a não existência do próprio tempo, né? A gente está pelejando para entender isso, o que é existir fora do tempo. Mas Deus existe fora do tempo. Deus não tem passado, Deus não tem futuro. Deus é um presente eterno, né? Deus não conjuga verbo nenhum, né? A gramática divina é simples, é só o presente. Não é assim? É o eu sou, né? O ego sum que sum, eu sou aquele que é. E nós somos também dotados dessa mesma natureza, só que a gente não tem muito bem uma consciência do que é isso. Então nós não podemos questionar sobre a existência de Deus. Isto é inalcançável pela razão humana, né? Deus abrange tudo que existe, então você não pode acrescentar nada a Deus e não pode tirar nada de Deus, né? Tudo que existe é a emanação de Deus, mas dentro do campo divino, porque Deus não cria retirando da sua substância algo além de si mesmo. Dá para entender isso? É complicado? Então Deus é tudo que existe, né? E a criação está imersa em Deus como algo que é o próprio Deus, é a emanação de Deus, não é um acréscimo de Deus, né?
Deus não criou acrescentando algo a si mesmo, tá certo? Ele não somou algo a si, porque não se pode somar nada a Deus, nem subtrair nada a Deus, né? Tá certo? Sua característica fundamental é o amor, qualidade pela qual se exprime a natureza de Deus, princípio de que derivam todos os outros. Isso também é um conhecimento muito consolador para nós, essa certeza de que Deus é um ser dotado de uma capacidade infinita de amar. E aí de nós se não fosse assim, né? Se a Deus tivesse algum limite ao amor, né? Então isso é uma garantia da nossa felicidade, é uma garantia da nossa plenitude, é uma garantia de que toda a criação está subordinada à bondade de Deus, de forma que nós, mediante esse conceito, nós só temos a ficar tranquilos e felizes, né? Assim como uma criança se deixa depositar-se nas mãos dos seus pais, né? De sua mãe e de seu pai, aos quais ela se entrega e confia plenamente de que ele é por eles amado. Não é assim? Então esse sentimento que um filho tem diante dos seus pais é que nós deveremos ter também diante de Deus, a certeza de que Deus é o nosso Pai e quer sobretudo o nosso bem. Então o amor é a característica fundamental do divino. O amor, ele se exprime como uma outra propriedade fundamental, que é a liberdade. O amor não é coercivo, o amor não é impositivo, o amor não se impõe a ninguém, né? O amor pressupõe inteira liberdade do ser amado. Então esta é uma outra característica de Deus, que Deus dá plena liberdade aos seus filhos. E depois vem as outras características, né? O bem, a bondade, a harmonia, o poder, o conhecimento, a beleza, a felicidade, etc. Então Deus reúne todas as chamadas virtudes imagináveis pela mente humana. São princípios que o homem encontra instintivamente em si mesmo, aceita como axioma e segue sem discutir com ardente anelo. Axioma é uma verdade que a gente deve aceitar, porque ela se impõe a si própria, não admite nenhum tipo de questionamento. É um axioma. Por exemplo, Deus existe, é um axioma, né? Tá certo? É isso mesmo, Khaled? Então isso é axiomático, digamos assim, né? Não admite outras premissas. Mas Deus é também um anelo, ou seja, é um desejo que nós todos trazemos no nosso íntimo, né? Nós temos um permanente desejo de alcançar a Deus, porque dele viemos, dele temos necessidade, né? De forma que ele representa para nós o anseio de crescimento, o anseio de plenitude. E é possível que no Evangelho isso esteja simbolizado na chamada glória. Que é a plenitude do Espírito em Deus, né? Ninguém necessita de demonstração para obedecer a tais impulsos, por são inerentes à natureza humana. Então nós entendemos aí que nós buscamos o bem, a felicidade, a beleza, a harmonia, o poder, o conhecimento, ou seja, nós buscamos a plenitude porque buscamos a Deus, né? Isso está perfeitamente patente no nosso interior e não pode ser questionado como os nossos impulsores fundamentais, né? E nós não conseguimos desobedecer a esses impulsos. Eles representam então a ação de Deus em nós. Então esse é um pequeno repasse pelo conceito de Deus que o Balde nos traz, né?
Nesse capítulo, o Baldi também repassa para nós o conceito de criação, de que a criação de Deus está dividida em dois domínios. O leitor de Deus Universo, nesse ponto, já não precisa mais repassar esta lição, né? Há dois universos, duas instâncias fazendo parte do mundo divino, né? Do universo divino, que é o sistema, é o absoluto, é aquele universo onde Deus se expressa em plenitude, eterno, sem limites, é uma unicidade, ele não admite dualidades, não admite antagonismos, né? Representado então pela transcendência divina. E nós vivemos numa outra parte deste universo, chamado antissistema, que é uma contração deste universo original, uma limitação deste universo original, né? É um universo transitório que surgiu com a queda do Espírito e será extinto com a ascensão do Espírito. Então nós vivemos no chamado antissistema, que é um universo emborcado, limitado no tempo e no espaço, onde a eternidade está despedaçada nas frações do tempo, né? Onde existe o dualismo, existem coisas que se opõem e existem num regime de dualidade, rivais, né? Rivalidades, gerando lutas, atritos, dores. Então nós vivemos numa criação ao negativo. E aqui Deus existe como imanência. Deus está presente apenas na intimidade de toda criatura, como uma força de recomposição. Então este é o sistema em que vivemos, né? Que na verdade é um universo oposto ao divino, o universo do espaço, do tempo, o universo da matéria. Então é fundamental termos com clareza esses conceitos, né? O conceito de Deus que abrange tudo e o conceito de criação bipartida, numa criação perfeita, originária de Deus, e num pedaço dela que se tornou imperfeito, que é onde nós vivemos. Infelizmente nós estamos aqui agora nesta parte corrompida do universo divino, né? Representado aqui pela cosmologia moderna, né? Como esse sinete, um funil, né? Resultado de uma grande concentração que reagiu numa expansão do espaço-tempo, onde nós estamos imersos. Então nós estamos dentro deste funil aqui, né? Desse cone de espaço e tempo, limitado dentro de um universo maior, que é o universo divino, né? Não é isso? E este é o nosso universo, né? Ele está então expandindo-se e retornando ao universo das origens. Esses conceitos da cosmologia moderna são muito interessantes, porque eles coincidem com as teses de Ubaldi, né? Algo se contraiu para formar o universo e agora o universo está expandindo para voltar ao ponto de onde ele partiu. Isso é Ubaldi, né? Então ali o funil do antissistema, onde nós estamos imersos, estão imersas as galáxias, as estrelas, os órgãos todos, né? Nesse redemoinho de espaço-tempo. Mas o Ubaldi reafirma, e nós aqui deixamos também escrito, né? Dois princípios fundamentais da criação: amor e liberdade. E em decorrência da liberdade cedida pelo amor, é que foi possível a nós escolhermos caminhos escusos, caminhos impróprios, tais quais o que escolhemos, né? Vivenciar intensamente o nosso ego, e assim nós caímos em nós mesmos, nós nos contraímos, geramos a matéria e todo o universo físico ao nosso derredor. Então o Ubaldi reafirma nesse capítulo
também conceitos que já foram apresentados nos capítulos anteriores, né? Que o nosso universo de fato é como se fora uma criação além de Deus, fora de Deus, como se Deus estivesse criando fora dele, né? Nessa concepção monoteísta, monoteísta, Deus cria fora de si próprio, né? Como essa representação em um Deus humano criando o universo fora de si mesmo, né? Naturalmente que é impossível a Deus criar fora de si mesmo. Nós estamos imersos no campo divino, porém emborcados, que nos dá então a sensação de estarmos fora de Deus, mas isso é uma ilusão, né? É uma ilusão coletiva de todas as almas que vivem neste universo, né? Temos a ilusão de estar apartado de Deus, como se fôssemos resultado de uma criação fora de Deus. Então o balde nos diz neste capítulo: podemos agora compreender o nosso universo, onde estamos. Ele é uma criação negativa, não a originária. Está ruim de ler, né, gente? Hoje nós não tivemos muita sorte com o projetor aqui não, sabe? Então o nosso universo é uma criação negativa, não a originária, mas uma segunda, derivada e corrompida, consequência da primeira. É pesado isso, né? A gente fica um tanto quanto triste de saber que nós vivemos numa criação corrompida de Deus, né? Aqui o primeiro sistema se inverteu e o vemos revirado. O Espírito eterno e perfeito se precipitou na matéria caduca e imperfeita. Nos prendemos na matéria, né? O amor tornou-se físico, de corpos prontos a entrar em decomposição. Lamentável, né? A existência eterna se despedaçou no ciclo em que gravitam como duas metades os dois opostos, vida e morte, encerrados no tempo. Então a eternidade, ela se despedaçou, ela se fracionou, e nós vivemos períodos de vida e morte no plano físico, vida e morte no plano extrafísico, porque lá no extrafísico também, né, mundo depois da morte, nós nos contraímos para retornar à matéria. Aqui a gente se expande para se contrair na morte, e assim vai, né? Então a nossa consciência fica nesse ping-pong, vai e vem, né? Vai para lá, vem para cá, vem para cá, vai para lá, vivendo este entrecorte de vidas e mortes, em que a nossa consciência sofre esses choques de reencarnação, choque de desencarnação, e de choque em choque, né? De dor em dor, de lágrima em lágrima. Nós vamos nos convencendo de que não fomos criados para esse regime de vida, que esse regime de vida se impôs a nós pelas nossas escolhas. A felicidade naufragou na dor. O espírito infinito se enclausurou no limite do finito. A medida originária, incorrupta do ser, não é o tempo, mas a eternidade. Não é o finito, mas o infinito, né? Então nós passamos a viver no finito, porque as nossas existências estão subordinadas a limites, né? E o nosso tempo se corrompeu, a eternidade se partiu. Nós não vivemos a eternidade. Lembrando, mais uma vez, eternidade não é um tempo que nunca acaba, é a não existência do tempo, né? Então nós perdemos essa habilidade de viver fora do tempo. Não é o relativo, mas o absoluto. E assim para cada qualidade humana, da qual só restaram ruínas. Então nós somos seres invertidos, nós invertemos as nossas virtudes fundamentais, né? E consequentemente geramos para nós dores, né? Coerções, prisões, e desta forma o divino em nós se corrompeu, né? Nós até perdemos a noção de que somos deuses, né? De que somos divinos também.
Explica-se dessa forma porque o instinto mais forte e a maior alegria do ser sejam a superação do limite. Quem não gosta de superar limites? Faz parte da natureza humana, né? É que eles significam a reaproximação, o instinto de alegria e de expansão, né? Significam a reaproximação do centro, o reencontro com o originário infinito. Não é à toa, então, que nós não estamos nunca satisfeitos com o que temos, né? Nós somos seres permanentemente insaciáveis. Se temos uma coisa ou outra, amanhã nós queremos outra melhor. Não é assim? Chega uma hora que a gente cansa, né? Chega. Mas nós estamos sempre querendo ser mais do que somos, ter mais do que temos, né? Isso faz parte, então, do instinto do espírito que saiu do reino de Deus e agora precisa voltar. Nós vamos ver isso em todos os instintos de superação do homem, na competitividade do homem, na alegria que o homem experimenta quando ele supera limites. Não é assim? Mas o Baldi, nesse capítulo, volta a nos falar de alguns conceitos que nós já havíamos estudado na grande síntese. E aqui nós vamos repassar rapidamente por eles. Porque agora o Baldi vai misturar novos conceitos de Deus e Universo com os primeiros conceitos que ele nos lançou no livro A Grande Síntese. Na Grande Síntese, parecia-nos que a evolução caminhava do infinito negativo ao infinito positivo sem limites, né? A Grande Síntese apresenta a evolução da alma sem um limite, nem aquele que antecede o universo, nem aquele que sucede ao universo, né? A Grande Síntese, então, ela apresenta a criação como uma criação aberta, ilimitada. E com Deus e o universo nós vamos entender que não, a nossa criação está fechada em limites, nós estamos presos em limites, o próprio limite do espaço e do tempo, né? Então agora nós temos que conformar esses conceitos da Grande Síntese com os conceitos de Deus e Universo, porque Deus e Universo vai limitar a nossa criação dentro de uma outra criação, esta sim, ilimitada, né? Tá bem? Então, recordando com o Baldi, o conceito que o Baldi chama de nascimento das dimensões. Esses conceitos são muito interessantes porque faz pouco tempo que a ciência, né, na física quântica, a física das cordas, supercordas, ela começa a nos falar de contração de dimensões, dimensões contraídas e expansão de dimensões, né? E esses conceitos também são muito difíceis para nós. A nossa mente ainda é acanhada para explicarmos o que é uma contração de dimensão, o que é uma expansão de dimensão, né? Tá bem? Então vamos tentar aqui a gente recordar um pouco desses conceitos, fazer um esforço para entendermos alguma coisa que seja dessa contração de dimensões e expansão de dimensões, né? Porque o processo da queda foi uma contração de dimensões e o processo evolutivo é uma expansão de dimensões. Nós estamos expandindo as nossas dimensões internas, né? Então vamos tentar elaborar isso e, quiçá, compreendê-las de uma forma melhor. Por exemplo, vamos pegar as nossas 3 dimensões espaciais, expressas ali naquelas coordenadas. Quais são as dimensões espaciais? A gente estuda isso no colégio, né? Na geometria, não é assim? Primeira dimensão, nula, o ponto, né? Ponto é dimensão nula. Primeira dimensão é quando o ponto se expande. O que acontece quando um ponto expande? Ele gera uma reta, né? Então a expansão do ponto gera a reta, não é assim? A reta é a primeira expansão expandida. A reta é infinita? Vocês acham que é?
Vamos fazer um exercício da formiguinha aqui, que eu já falei isso com vocês uma vez, né? Se a gente colocar uma formiguinha andando numa reta, e a formiguinha, vamos pelo menos pressupor, que ela só sabe olhar para trás ou para frente, porque para ela só existe a reta. Ela é um ser de dimensão linear. Ela não enxerga nada nas laterais, então as laterais para ela não existe nada nas laterais, tá? E se a gente perguntar à formiguinha, formiguinha, o seu mundo, que é o mundo retilíneo, é infinito? Aí ela vai olhar para frente e não vai ver o fim, vai olhar para trás e não vai ver o fim. Mas o mundo dela é finito, não é? A dimensão reta está limitada no traço da reta, no caminho da reta. Não é assim? Ele é infinito quando visto dentro dele, mas fora dele ele é estreito ali, né? Então agora a gente vai evoluir a reta. Como é que evolui uma reta? Espalha a reta, né? Desliza a reta para o lado e você expandiu a reta no plano, não é isso? Houve uma dimensão, houve uma evolução de dimensão, tá certo? A reta evoluiu, expandiu, gerou plano, né? É uma dimensão muito mais abrangente do que a reta. Agora então a formiguinha evoluiu, ela agora é uma ameba, aquele serzinho plano, chato, né? Que desliza no seu mundo. O seu mundo é um plano, tá? Então você pergunta para a ameba: ameba, o seu mundo que você vive, esse universo plano, ele é infinito? E ela, que só sabe olhar para os lados, ela vai olhar para todos os lados ao seu redor e não vai enxergar limites. E vai falar: meu mundo é infinito, né? Eu vivo numa dimensão infinita. Nós que vivemos numa dimensão superior, olhamos para a pobrezinha da ameba e dizemos: mas o seu universo é achatado, é estreitinho, né? É fininho, né? Ele só tem plano, tá certo? Vamos evoluir, vamos expandir este seu universo. Então a gente move o plano, né? Lança uma perpendicular pelo plano, não é assim? E gera um plano expandido que é o volume, não é? O volume é a dimensão em que nós vivemos. Então a amebazinha agora é um ser humano, né? Que vive numa dimensão tridimensional. E essa dimensão tridimensional, ela é uma evolução das dimensões inferiores. Estão entendendo o que é isso, evolução de dimensões? Não parece coisa de louco isso, né? Mas são princípios matemáticos, porque hoje a matemática e a física, elas dizem que há dimensões contraídas no ponto, há subdimensões lá dentro do ponto, e que a gente não entende o que é, tá certo? Como há dimensões depois do volume, que a gente não entende o que é. Então agora, como homens vivendo nessa dimensão tridimensional, a gente olha para cima, para baixo, para trás, para frente, e a gente fala assim: nossa, eu vivo numa dimensão infinita, né? Não há limites para esse lugar que eu vivo, tá certo? Mas é porque a gente não sabe viver numa dimensão superior à nossa, que é a dimensão do absoluto. Pela dimensão do absoluto, nós somos iguais amebas, iguais formiguinhas, vivendo num ambiente dimensional fechado em si mesmo, com a ilusão de que o nosso ambiente é infinito, né? Então essas dimensões que servem o ser, elas estão em evolução, e nós vamos evoluir essas dimensões. Elas já evoluíram e nós não demos conta disso, né? Acho que eu não vou falar do respiro do universo, não. Nós já estudamos isso na grande síntese, não sei se vale a pena. Mas, antes de continuarmos o assunto das dimensões, aqui o Baldi propôs na grande síntese que espírito contraiu energia, energia contraiu em matéria, né? No movimento de condensação da substância, e depois matéria retorna a energia, energia restitui espírito no movimento de expansão da substância, não é isso? Nós vimos isso, né? E agora em Deus Universo nós entendemos que essa contração alfa, beta, gama é a queda, e gama, beta, alfa é a evolução.
que é a expansão do ser ou retorno ao universo das origens. Então agora Deus do universo dá uma clareza à equação da substância de Ubaldi que nós havíamos estudado na grande síntese, tá certo? Porque agora a gente entende que aí está a queda e a ascensão, né? A contração do espírito, a contração que vai gerar o nosso universo e o nosso universo expandindo, voltando de novo às suas origens, né? Aqui o Ubaldi vai usar de novo essa abreviatura aqui, o ômega, que é a substância, né? Nós vamos voltar a falar das dimensões agora mesmo, mas agora o Ubaldi faz para nós também uma revisão da evolução. A evolução, nós aprendemos que é uma linha de ascensão no tempo. O tempo vai passando, a evolução vai elevando-se na escalada do tempo, né? A evolução como movimento de progresso, de aquisição de habilidades e propriedades, e no movimento da evolução vai se gerando criações, que o Ubaldi chama de ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega 4, ou criação A, B, C, D. A gente pode entender essas criações como, por exemplo, o reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal, né? São universos dentro de um universo maior. Seriam mais ou menos essas criações, né? Tá certo? Partindo então sempre da evolução gama, beta, alfa, que é energia, espírito, matéria. Então, dando sequência à evolução das dimensões, já vimos o primeiro sistema dimensional, né? E lembrando que os sistemas dimensionais são sempre trifásicos. A dimensão ponto, que é a dimensão nula, a primeira dimensão linha, a segunda dimensão superfície, a terceira dimensão volume. Esse é o primeiro sistema dimensional, sistema dimensional espacial, embora, segundo a ciência moderna, há outros sistemas inferiores a este, estariam situados na intimidade do átomo, né? Nas partículas subatômicas, lá no infinitamente pequeno, você vai encontrar outras dimensões emborcadas, contraídas abaixo da dimensão espacial nula, né? Mas na evolução das dimensões, o sistema dimensional, ele não tem uma linha de continuidade, ele se quebra. Então, depois do volume, a gente não vai encontrar um hipervolume, uma outra qualidade do volume, isso não existe. No sistema dimensional, há o surgimento de uma outra qualidade, de uma outra propriedade que representa um outro sistema dimensional. Então, segundo o Ubaldi, a próxima dimensão depois do volume, porque aqui você encontra a criação de gama, matéria, representado pelo volume. É a matéria que ocupa espaço, gera um volume, né? A próxima dimensão é o tempo, que é o primeiro de um novo sistema dimensional, que é o sistema dimensional conceitual. O primeiro é o tempo. Tempo, então, é o progredir numa trajetória de transformismo que corresponde à linha, tá certo? E corresponde, então, ao volume que se movimenta, digamos assim, embalado pela energia, que gera trajetória, e a trajetória tem um pulsar, tem uma medida dessa trajetória que é o tempo, né? Tá certo? Que deságua na vida primitiva, com a sua consciência linear, consciência presa na sua linearidade, na linha do tempo. Então são seres inconscientes, né? Que vivem um progresso na linha do tempo, mas não tem nem consciência de si próprios, tá? Então essa é a primeira fase do novo sistema dimensional. Esse sistema dimensional vai evoluir para uma segunda dimensão, que é a dimensão consciência, que é onde nós estamos. É a consciência de superfície.
representado pela razão, pela análise, pela inteligência. Isso é consciência de superfície, né? Eu sei que é difícil para nós parar e pensar que superfície que é essa, né? É esquisito, né? Nós temos uma consciência achatada, né? Uma consciência plana, uma consciência de ameba, né? Tá certo? Que só sabe olhar para fora e ao seu redor, né? Naquilo que está ao seu redor, né? E nós vamos evoluir para o terceiro sistema dimensional, que é da superconsciência, que é da visão de síntese, né? Que é a que antecede o nosso ingresso no outro sistema dimensional que está além do nosso universo, que é o retorno ao sistema. Eu sei que o assunto hoje está pesado, não tá? Eu sei que, né, com um sábado à tarde é difícil falar essas coisas, né? Eu sei que eu estou falando para vocês coisas que eu também pouco entendo, tá? Mas vamos fazer um esforço, né? Ah, não está não? Vocês não estão conseguindo enxergar daí, não? Até eu estou chegando, mas puxar a cadeira. Vocês não estão enxergando o que está escrito, não? Eu estou. Nós já pelejamos aqui, eu e o Zé pelejamos aqui, mas não teve jeito, né? Primeiro sistema dimensional, linha, superfície e volume. Segundo sistema dimensional, tempo, consciência, superconsciência. Então a queda foi um desmoronar de dimensões, em que a superconsciência foi retrocedendo até o ponto da nulidade, né? Que é a prisão na matéria. E a evolução agora é um desdobramento desse sistema, em que nós vamos reconstituindo em nós as dimensões originais, né? Tá certo? Portanto, a queda foi um desmoronamento de dimensões, e agora o nosso retorno à casa paterna é uma recomposição de dimensões. Tá certo, gente? Então a gente vive na dimensão da razão. A razão é uma dimensão para nós, a inteligência. A gente usa a inteligência para conhecer todo o universo em que vivemos, conhecer a nós mesmos, não é verdade? Então a gente vive preso nessa dimensão razão. A gente acha que isso é tudo que existe. Mas não é, nós temos que sair deste plano e evoluir para uma outra forma de conceber, uma outra forma de conhecer, uma outra forma de existir, que é a superconsciência, né? Tá certo? Então aqui nós estamos querendo representar esta evolução das dimensões, gerando aí, né? Do ponto, a reta, a superfície, o volume, o tempo, a consciência e além da consciência. Ficou mais claro? É esquisito isso, mas eu não sei explicar melhor. Essa é a evolução das dimensões. O ponto gera a linha gera a superfície gera o volume gera o tempo gera a vida, que é a consciência vai gerar o estado de superconsciência. Mais do que isso eu também não sei explicar, né? Tá bem? Então, no processo de queda, o desmoronamento das dimensões fez com que a dimensão infinita do espírito se condensasse na dimensão linear da energia e na dimensão pontiforme da matéria. Houve uma contração de dimensões aí, né? O espírito, que é ilimitado, é adimensional, ele se contraiu na linearidade do tempo, né? Gerando a energia, que é um pulso que tem uma trajetória, só tem uma trajetória, né? E depois essa trajetória aberta da energia se fecha numa trajetória fechada em si mesmo, constituindo então para nós a matéria, que é a dimensão do espírito encerrada em si mesmo, né? Isso vai gerar massa, matéria. Então isso é uma contração dimensional, né? O estado alfa, espírito, é uma dimensão aberta, beta é uma dimensão linear
e gama uma dimensão fechada. E agora a gente tem que fazer o contrário, né? Tá certo? Nós estamos caminhando o contrário, expandindo as nossas dimensões contraídas para chegar na dimensão ilimitada que é o Espírito. Tá bom? Então nós vamos sair desse volume que a gente vive, né? Então o balde mais uma vez nos recorda alguns conceitos de evolução que são muito importantes. A fórmula conjugada da evolução. Antes nós achávamos que a evolução era só a subida. Agora não, nós estamos entendendo que a evolução foi uma descida e agora é uma subida, né? Então houve um desmoronamento espírito, energia, matéria, e agora há uma construção. Matéria, energia, espírito, né? Então houve uma desconstrução e agora uma construção. Então esta é a fórmula conjugada da evolução, porque ela vai conjugar a involução com a evolução, a contração com a expansão, tá certo? A contração do ser e a expansão do ser. Então a evolução já não é mais linear, né? A evolução agora vai ser uma linha quebrada, em que nós vamos expandir, contrair, expandir, contrair, expandir, contrair. Vai ser um zigue-zague, uma linha quebrada, porque nós vamos alternar expansão, contração, expansão, contração. Tá certo? Porque a evolução agora vai reverberar as forças fundamentais. A primeira força foi a contração, não foi? E depois uma expansão. Então agora a gente vai fazer igualzinho uma bolinha que cai, uma bolinha de ping-pong que cai de uma mesa. Ela vai picar, não vai? A bolinha caiu, e agora? Ela sobe e ela desce. Ela sobe, ela desce. Lei de inércia, né? Tá certo? Então ela vai expandir, contrair, expandir, contrair, expandir, contrair, tá certo? Só que a nossa bolinha vai fazer esse movimento subindo, não no chão, tá bem? Ela vai fazer esse movimento subindo, sobe, desce, porque ela tem que voltar para a mesa de onde ela caiu, tá certo, gente? Tá? Então ela vai subir, ó, a bolinha está quicando, subindo, né? Só que agora ele sempre sobe mais um pouquinho do que desce. E o balde nos dá a relação. O espírito sobe 3 degraus, desce 2, sobe 3, desce 2, tá certo? Então ele ganha 1 a cada movimento, não é isso? Tá certo? Você subiu 3 degraus, desceu 2, subiu mais 3 e ganhou 1. E assim vai. Então esse é o movimento de retorno à casa do Pai, que você vai expandir e contrair, expandir e contrair. Como é que a gente está expandindo e como é que está contraindo? Vocês já observaram isso? A gente nasce contraído, não é? Nasce contraído a dimensão celular. A gente se torna do tamanho de um óvulo fecundado, né? Microscópico. Em 9 meses você faz bum, faz um Big Bang dentro do útero da sua mamãe, né? Você explode, né? Em 9 meses você faz 3 trilhões de células, né? Tá certo? É uma vez explosão. E depois você continua explodindo, crescendo, 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 até a metade da vida e depois encolhendo, 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 encolhendo. Né? Vai encolhendo, vai enrugando. Tá certo? Até extinguir. Expande no mundo espiritual, contrai no mundo espiritual, reencarna de novo, e assim vai. A consciência vai passando por esse movimento. Nós reencarnamos com uma consciência contraída, naturalmente com retenção inconsciente de tudo que já conquistou, né? Mas ela está contraída. E depois a consciência, então, ela participa desse movimento. A consciência expande, 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 contrai, contrai, contrai. Expande, 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 contrai, contrai. Eu falei só 2 contrai e 3 expande. Tá certo? Gerando esse zigue-zague, esse ir e vir, esse ir e vir. Então o balde dá letras aqui para simbolizar a evolução. A gente estaria evoluindo do menos Y, menos X, gama, beta, alfa, mais X, mais Y,
Y. Só que o balde coloca aqui, isso aqui vem de menos infinito e vai para mais infinito, gerando as criações A, B, C, D, de infinito a infinito. E aí a nossa mente faz assim, puf, mas como é que pode? O negócio vem de onde, não sei de onde, vai para onde, não sei para onde, não acaba nunca. Nunca acaba nem para baixo nem para cima. Essa é a ideia que a gente tinha lá em A Grande Síntese. Evolução infinita. Só que agora nós vamos entender que este menos e este mais são infinitudes fechadas. Aí vocês também não vão entender o que é isso, e eu também não vou entender o que é isso. Infinito fechado. Fechado. O que é o infinito fechado, gente? Espreme o infinito, ele continua infinito, mas fica fechado. O infinito é um atributo essencial de Deus. Deus é infinito e tudo que Ele cria é infinito. Então Deus não tem limites para nada. Tá certo? Só que a queda fechou o infinito, conteve o infinito ficou fechado na matéria. Se você olhar dentro do átomo, você vai ver o fim do espaço dentro de um átomo? Não. Se você olhar nos confins do universo, você vê o fim? Não, um infinito fechado, mas é um infinito fechado. Eu tenho um outro exemplo para vocês, o que é um infinito fechado. Vamos escrever aqui o número 1 e o número 2. Quantos números existem entre o 1 e o 2? A gente aprende isso na escola. Infinito? Mas cabe. Cabe, é um infinito fechado. Tá certo? Porque você pode ir 1,9999999 sem nunca chegar ao 2, mas o 2 está lá, cerceando o infinito, fracionando o infinito. Isso é um infinito fechado, tá certo? Então o nosso universo é um infinito fechado. Então aquele mais infinito, menos infinito estão fechados. Se virem para entender mais do que isso, que eu também não sei. É como se aqui tivesse o número 1 e ali o número 2. Entenderam? Vamos pôr o 0 e 1, talvez fique mais fácil. Quantos números tem entre 0 e 1? Infinito. Então vou colocar ali o menos 1 e o mais 1. Quantos números tem entre menos 1 e mais 1? Infinitos. Isso é infinito fechado. Então a evolução vem de menos 1 e vai para mais 1. Ela teve um começo e terá um fim. Mas o começo é um infinito, o fim é um infinito, mas são infinitos fechados. Aí você pode me rebater e falar assim, o infinito fechado deixa de ser infinito. Não deixa porque ele é divino e ele não se constrange em limites. Então, já que a gente entendeu que a evolução é assim, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, agora nós vamos entender que a evolução dá voltas. Ela dá voltas e voltas, né? Então ela expande, contrai, expande, contrai, expande, contrai, tá certo? E a expansão dela é assim, ó, gama vai a beta, que vai a alfa volta a beta, vai a alfa de novo, vai a mais x, volta a beta, tá certo? Olha lá, ó, esse desenho aqui, ó. Aí você olha assim e fala, mas aí o balde falou que não é 3 para frente e 2 para trás. Aí você fala assim, mas aqui está dando 2 para frente e 1 para trás. Não é verdade? É uma aparente contradição. Tá certo? Porque você pode dizer assim, ó, foi 2 para frente, né? Como é que é? Aqui para frente também, né? 1 para frente, 1 para trás, 1 para frente. E a gente fica um tanto quanto confuso, porque o balde, na verdade, vamos voltar aqui, ó, aqui fica mais fácil. Você pode dizer assim, ó, ele foi 1, 2, 3, 1, 2, tá certo? Porque na verdade você conta o espaço. Aqui está dando para ver melhor, ó. Cadê? Esse outro gráfico, cadê ele?
Aqui, ó. Você conta o espaço. 1 espaço, 2 espaço, 3 espaço. Aí você vai voltar 1, 2. Porque se você contar os pontos não vai dar certo de jeito nenhum. Tá bem? Mas isso não interessa. Isso é apenas uma representação matemática. A gente não pode tomar ao pé da letra que você vai 3 para frente e 2 para trás. O que importa é o conceito. Então o balde, o gráfico anterior, que estava reto, o balde vai entortar esse gráfico, porque agora ele vai obedecer à linha do tempo, e a linha do tempo é curva. Aí outra coisa danada que a gente engasga com isso. O que é tempo curvo? A evolução se dá num tempo curvo. Vocês entendem isso? Não dá para entender, né? O que é tempo curvo? Um tempo curvo é que sempre volta pelos pontos que ele já passou para ir mais além, tá? Vocês já observaram que a moda é assim? A moda de repente volta em alguma coisa que já teve lá atrás, refaz aquilo para ir adiante. É assim, isso é tempo curvo. De repente volta a mini saia, volta os cabelos compridos, né? Boca de cima, vai tudo voltar. E vai assim, você vai voltando. A Idade Média voltou lá na Grécia Antiga, no Renascimento, não é isso? Que é um retorno daquela cultura antiga que é projetada num patamar mais acima. E assim a gente vai repassando, tá certo? Então uma ideia que eu tenho para dizer que o tempo é curvo é como alguém que anda por uma floresta cheia de árvores, e ele vai marcando essas árvores. Olha, aqui tem uma peroba, ali tem essa árvore assim, né? E ele vai, só que ele está fazendo curvas, tá? Tá certo? Então, logo que ele faz a curva, ele passa pela árvore que já passou, mas um pouco mais adiante. Ele olha aquela árvore ali, eu já tinha passado por aqui, né? Eu vou pegar aquela árvore e vou reutilizar os conhecimentos que aquela árvore me proporcionou num outro patamar, entendeu? É mais ou menos isso. Então a gente está fazendo essa caminhada dessa forma ao longo da evolução. Nós vamos sempre repassando e fazendo evoluir aqueles conhecimentos já adquiridos. Isso é mais ou menos o que eu posso dizer, né? Para a caminhada em curva, tá? Só que a caminhada em curva, ela se dá assim, ó. Você vai adiante no nível, você sobe, depois você desce, depois você sobe, depois você desce, vai fazendo um zigue-zague, mas em curva. Tá claro, gente? Entenderam o zigue-zague em curva? Não é sempre expandido, não. Você expande 1 e 2, retorna, e contrai para tornar, expandir. É isso que está aqui, ó. Né? Aqui, ó, o ciclo 1 é gama, o ciclo 2 é beta, o ciclo 3 é alfa. Então você vai aqui, ó, gama, alfa, beta, né? Tá certo? Vai lá no 3. Aqui, você voltou aqui, né? Você foi aqui em beta, foi em alfa, voltou em beta, né? E vai lá no alfa de novo. Então você vai nessa caminhada de retornos periódicos, tá certo? Aqui, ó, presta atenção naquela linha lá, ó. Ela expandiu, agora fechou, agora vai expandir de novo, ó. Foi lá, não enxergando não, né, gente? A linha está subindo e está descendo, está subindo e está descendo. Ela vai na frente e volta. Então ela forma uma espiral muito particular, que é uma espiral pulsátil, né? Com contrações periódicas, que é a espiral da evolução, né? Qualquer ser faz a mesma espiral? Todos nós fazemos isso. A gente não consegue subir em linha reta. A gente vai sempre contrair para expandir, contrair para expandir. Porque na contração você toma embalo para expandir um pouco mais. Pois é, mas lá no final expandir. No final, a resultante é uma expansão permanente, né?
Então isso dá origem a esse desenho maluco de Ubaldi, em que ele mostra uma linha que fecha, que abre, que fecha, que abre, que fecha, que abre, mas ela tem uma resultante final, né? A resultante final é uma expansão, uma espiral de expansão, como se fosse constante. Eu já contei aqui para vocês, já não estou até com preguiça de repetir a história do urubu, né? Se contar de novo a história do urubu, não, né? Quer que conta de novo a história do urubu? É que eu morava num lugar que tinha uns urubus que dormiam na mata, né? A matinha lá do Alípio de Melo. E de manhã os urubus levantavam e iam subir as alturas. Então eles começavam a dar voltas, né? Voltas e voltas e voltas. E o que o urubu faz? O urubu bate um pouquinho de asa só, começa a plainar, aí ele desce. Aí ele desce e pega um embalo, pega um embalo, pega um embalo, pega um embalo, aí ele sobe. Aí ele ganha um pouquinho do que ele estava. Aí ele faz a volta de novo e torna a descer. Pega embalo, pega embalo, pega embalo. Aquele embalo ele sobe mais um pouquinho. Aí eu fiquei admirado. O urubu sabe como é que é a técnica. Ele tem que descer para subir. Se ele não descer, ele não sobe. Se ele não fizer esse vai e vem, ele não chega às alturas, né? Do contrário, será muito difícil ele bater a asa numa trajetória retilínea e vai se esgotar, vai morrer, não vai chegar lá, tá certo? Então esse é o movimento da evolução. A evolução te põe para descer, para te dar embalo para poder subir. A gente esperneia, né? Porque descer é perder valores, é contrair, é ficar gagá, né? Perder memória, perder raciocínio, cair em estados depressivos. Você está descendo, você não quer, mas você está pegando embalo para subir adiante, subir mais, né? Então toda descida é prenúncio de subida, tá certo? E desses conceitos todos, o Ubaldi continua a nos tirar verdades irrefutáveis. A matéria é o túmulo em que o espírito se sepultou como morto, em letargia. Todos somos antissistemas fechados no egoísmo, arredados da universal fonte do ser, o centro Deus. Perdemos a vida eterna, tornamos-nos mortos, né? Vivemos em túmulos caiados, que são os nossos corpos, que a gente trata de enfeitar um pouquinho para ficar mais bonitinho, mas é um túmulo, né? Tá certo? Que constrangiu o espírito. Essa figura é fantástica, né? Do ser preso num emaranhado de pedras, né? Fechado no seu egoísmo. Eis a razão pela qual o espaço é e deve ser curvo, porque ele não representa senão uma fase do ser sujeita a outros processos. Eis porque a ciência pode falar de espaço em expansão ou contração. Olha que bacana, né? E é isso que a ciência hoje está falando mesmo, de espaço em contração, espaço em expansão. Eis porque também o tempo deve ser curvo e retornar inteiramente ao ponto de partida. Os retornos cíclicos e periódicos que se verificam em toda parte confirmam esse fato. Por isso tudo na natureza tem seus ritmos cíclicos, né? Tem a contração do inverno, a expansão da primavera, não é assim, não? E que depois se repete. Tem a chuva, né? Que condensa, a água que condensa na chuva, depois evapora. Tem as estrelas, que são condensações de nuvens de hidrogênio, né? E expandem depois, explodem. Enfim, esse princípio vai repetir em tudo que existe, né? Tá certo? Deste modo, o espírito, reduzido de uma estrutura volumétrica à de superfície e, enfim, a linear, está definitivamente sepultado como consciência, anulado da matéria, sua última forma de vida sem consciência. Isso aí é uma contração de dimensão, tá certo? O espírito da estrutura volumétrica foi reduzido à superfície, de superfície a linear no ponto, matéria, né? Perda da consciência, morte do ser. Ele pode continuar a existir assim negativamente ou então, desde que o deseje, inverter a rota para subir e evolver.
O que se contrai não é apenas o movimento constitutivo da forma, mas o seu princípio abstrato diretivo, o pensamento que a isso preside. Como se vê, caímos em uma terminologia que soa demasiado estranho para a nossa mente habituada a outras medidas e outros conceitos. Muito obrigado, papai Balde. Né? É isso mesmo, caímos numa terminologia estranha para nós, né? Verdade, o Balde tem plena consciência disso, né? Estamos frente ao inimaginável e inexprimível, isto é, a progressiva demolição do espaço por demolição do conceito diretivo do fenômeno espaço. Então vejam que o Balde fala uma linguagem ultramoderna para nós, né? E hoje talvez esteja ficando um pouco mais claro para nós. O que é a demolição do espaço? Contração, queda, né? Redução de dimensões, prisão do ser. Tá certo? E expansão do espaço, evolução, libertação do ser, movimento oposto, que são conceitos da própria cosmologia hoje em dia, né? Aí, ponto, o Balde, para encerrar esse capítulo, nos apresenta essas fórmulas caóticas que a gente, né? olha assim e fala, não quer saber disso, né? Até assim, né? Querendo assustado, você fecha o livro e vai assistir um programinha de televisão para refrescar a cabeça melhor, né? Né? Vai ver as notícias do Lava Jato. É mais fácil, apesar da complexidade toda. Tá bem? Então a gente trouxe aqui essas formas com que o Balde encerra esse capítulo, né? Volta a repetir, o capítulo difícil. Ele recorda alguns conceitos da grande síntese, põe limites, né, aos conceitos da grande síntese, e encerra para nós com essas formulações aqui, a fórmula da queda e a fórmula da reconstrução do universo. Ele usa alguns símbolos, delta, que é a soma das criações, né? Ômega 1, ômega 2, ômega 3, que é a criação A, B, C, D, S é a substância. Então ele vai simbolizar os estados da substância, menos X, menos Y, menos X, gama, beta, alfa, matéria, energia, espírito. Aqui são estados interiores, inferiores ao estado da matéria. Aqui estados superiores ao estado em que estamos, né? Então ele vai simbolizar S0, S1, S2, S3 mais X, S4 mais Y, etc. Né? Essa é a substância no estado de, né? Tá certo? Lá dos gráficos da grande síntese. Então a queda foi um desmoronamento, foi um retrocesso desses estados da substância, que veio lá dos estados superiores de manifestação ao espírito presente no nosso universo, a energia, a matéria, aos estados interiores da matéria. Então essa é a fórmula da queda. Então essa fórmula aqui, ó, ela tem que ser lida aqui, ela começa aqui, ó. Começa lá no sistema, no mais infinito, e vai desmoronando, reduzindo, contraindo as dimensões até chegar no estado máximo de contração. Aqui acaba. E por que não dá uma sequência? Por que vem 4, 3, 2, 3, 2, 1? Por quê? Porque faz os retornos periódicos. Tá certo? E a fórmula de reconstrução é o inverso daquela. Começa aqui no menos infinito e vai acabar no mais infinito. Vem lá dos estados intraatômicos, né? Menos 2, menos 1, 0, volta, menos 1, menos 0, mais 1. É aquela curva que vai e que vem, que vai e que vem. É a bolinha que sobe e que desce. Tá certo? Por isso que não é a sequência linear, né? Tá bem? Aí vai 0, 1, 0, 1, 2, volta 1, vai a 2, vai a 3, volta a 2, vai a 3, vai a 4. Tá certo, gente? O que eu faço? Oi? Esse rodopiar aí? Onde que reinicia? No nível da matéria. A matéria é o limite da queda. É lá na dimensão quase que nula do ser, né? No redemoinho atômico, lá no átomo. O anjo se estou no átomo, né? Sim? O átomo é o fim.
Mas o átomo é o infinito, tá certo? O átomo é infinito. É um infinito negativo preso dentro do átomo, mas ele parou ali. Porque senão a queda não teria um fim. Ali ele reinicia. Ali é um ricochete das forças internas do ser, né? E levam ele a expandir-se. Dizem que Deus parou a queda do espírito como se ele tivesse posto a mão lá no final da matéria. Tá certo? No ponto do Big Bang. No ponto do Big Bang. Caiu ali. Aí houve um refluir dessas forças, né? Como é que é? Uma ação-reação, como é que chama isso? Um ping-pong, né? Um rebote, a palavra é essa. Houve um rebote dessas forças que se inverteram e começa a escalada inversa. Eu sei que vocês não estão enxergando muito bem, infelizmente hoje não está muito bom a projeção, mas deu para entender isso aqui? Aí o balde complica mais ainda, vem com as fórmulas de limite. E eu, né, cavucando aqui a memória, eu já estudei isso, não sei onde, vocês lembram disso? Fórmula de limite, quem sabe limite aqui? O Oswaldo deve saber. Ninguém lembra, pelo menos que estudou? Você estudou limite? Estudou, não estudou? Hã? Lá na escola, a gente não lembra mais, né, senhor? O balde era muito inteligente, né, senhor? Ele lembrava, sabia disso perfeitamente. Forma de limite. Então ele dá a fórmula degradativa e resolutiva do universo. Olha que bacana, uma fórmula matemática. Isso terá um grande valor aí para a matemática do nosso futuro. Por enquanto parece uma coisa perdida, né? A fórmula evolutiva do universo. Aqui o limite de delta, que é a somatória de todos os universos. Delta é a criação infinita e ilimitada de Deus, né? Então o limite de delta, quando o tempo caminha para o máximo involutivo, é igual a substância no estado de máxima contração, que é o estado de menos infinito. Essa é a fórmula degradativa do universo. E ela se anula na fórmula resolutiva do universo, em que o limite da somatória de universos, à medida que o tempo caminha para o máximo evolutivo, é S no estado de máxima positividade. A substância no estado de máxima positividade é a substância no estado divino. Tá certo? Deu para entender? Não é do que isso, eu não sei não. Confesso para vocês, né? Hã? Muito difícil, mas ficou mais difícil ainda. Ficou, né? Mas você precisa quebrar a cabeça com isso não, gente. Se os conceitos estão bem entendidos, se vocês entenderam que a evolução se faz de curvas, né? Em que você tem que repassar caminhos que você já percorreu, isso faz parte da caminhada, você tem que sempre voltar e elaborar de uma forma diferente, né? Por tudo aquilo que você já viveu, você vai entender que é assim. Vai entender que a evolução se faz de periódicas contrações, mas as contrações são momentâneas e precedem novas expansões, que as expansões subsequentes serão maiores do que as atuais. Isso nos dá um pouco de consolo, né? Porque a gente vai contrair para a morte, a gente vai ficar gagá, né? Nós vamos perder raciocínio, memória. É uma contração momentânea porque vamos assistir uma nova expansão no nosso íntimo, né? Em que a gente vai revivenciar tudo que nós já aprendemos num nível maior. É só isso que a gente tem que extrair desse capítulo, né? O resto são floreios de fórmulas, são floreios de representações matemáticas que podem agradar a alguns, tá certo? Né? Tá bem, gente? Ficou claro isso? Você fez, foi assim, positivo? Positivo. Então façam as pazes com esse capítulo, não deixem de lê-lo, né? Porque ele traz, misturado a essa avalanche de conceitos matemáticos, ele traz conceitos muito importantes para nós, né? Refaz para nós o conceito de Deus, né? Os atributos da criação, não é isso? Fala para nós do que é a queda, né?